dizer a vocês, mais do que sonhar, a gente pode ter a certeza de um Brasil melhor. Vocês devem imaginar o risco que eu corro estando no Brasil. Aqui é um país onde, infelizmente, você pode ser inocente e condenado. E vocês sabem que muita gente condenada foi inocentada. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Segundo o TSE, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, eu tive 58 milhões de votos e o Câncer teve 60 milhões. Cadê o eleitor desse cara? Que não consegue tomar uma pinga no botequim sem ser vaiado. Já pro lado de cá, é completamente diferente. Nós aprendemos com o tempo que o João 8,32 faz bem ao país. A verdade nos mantém unidos, nos mantém com o norte. Sem verdade nada sobrevive. A mentira destrói tudo, de nação a família. E falar a verdade, até há pouco tempo, doía. Geralmente o outro lado não quer ouvir a verdade. E o lado de cá, quando se fala em política, era uma regra, está deixando de ser, que sem mentira você não alcança seu objetivo. Optamos pelo caminho mais difícil, mas é o caminho que está naquele livro, que eu chamo de maquininha, né? Caixa de ferramenta desse imperfeito ser humano. E olha que esse livro foi escrito há muito tempo atrás. E cada vez mais, quem toma conhecimento vê que ele está atualizado. Encerrando para vocês. Obviamente, peçam para a primeira dama aqui que eu continuo. Ela está aqui atrás aqui. A missão do parlamento, temos aqui alguns federais aqui, o Ivaí, tem o Gilvan, tem o Magno. A missão dessas pessoas que estão no legislativo é produzir felicidade. É a missão deles. Não é produzir demagogia. Não é produzir felicidade para a sua classe, é para o Brasil. É tratar todo mundo igual. Agora, eles só agirão dessa maneira, não esses que estão aqui. Já estão perfeitamente enquadrados e têm uma base familiar muito forte. É a vigilância de vocês. Então, eu dizer a vocês, nós colaboramos para abrir a cabeça do nosso povo que tem como o Brasil dar certo. São sementes plantadas. Vocês peguem agora, temos falado muito de Israel, né? O PT se nega a reconhecer o Hamas, que corta a cabeça de criança, que estupra, que mata famílias, como grupo terrorista. O PT se nega. Mas vocês sabem que o que acontece no vizinho pode também acontecer contigo. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Hoje nós temos o drama de alguns brasileiros para sair de lá.
estão com ciúmes porque eu conversei com o embaixador de Israel. Eles não conversam com o embaixador de Israel. E a prova disso é que em 2016, Israel encaminhou um nome para ser embaixador no Brasil e diz o rito que o presidente tem que receber as credenciais desse sindicato. Dilma não recebeu. Recebe da Venezuela, de Cuba, de todo mundo. Mas de Israel não. E vocês, quando olham para Israel, o que tem lá? Tem nada. Tem riqueza minerais, petróleo, as terras são agricultáveis. Não tem nada. Mas olhe o que eles não têm e veja o que eles são. Olha para cá. Veja o que nós temos. Nós temos tudo. Mas nós não somos nada. Onde está o problema? Na classe política, que passa por vocês a chegada desses caras no poder. Não podemos culpar alguém por aquilo que acontece de errado em nossas vidas. Primeiro responsável somos nós mesmos. Podemos errar, sim, mas corrige na próxima. O recado a vocês, juntamente com a dona Michele, que está na minha retaguarda aqui. Geralmente ela está na minha frente, dificilmente ao lado, nunca retaguarda. O que ela manda eu fazer, eu faço. Repito pela terceira vez, me considero inteligente por causa disso. Se ela falar pega, eu pego. Corre, eu corro. Dizer a vocês que vivemos numa terra abençoada. Temos pessoas maravilhosas ao nosso lado. Aqui é um país completamente miscigenado. Uma mistura de todas as raças, de todas as religiões, de todas as cores. Vamos dar certo, pessoal. O PL Mulher, com a participação de vocês, já a partir do ano que vem, vai dar essa resposta ao Brasil. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro ano de governo Lula. Na opinião do senhor, o que o Brasil perdeu com a eleição do presidente Lula? O que o Brasil ganhou com a não reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Muita gente fala que o Lula não tem feito nada, né? Mas eu discordo, ele tem feito muita coisa. Não para o Brasil, né? Ele tem feito coisa, por exemplo, a Argentina, como, por exemplo, os subsídios que tem dado aos produtores de leite, né? Importando leite aqui para o Brasil e destruindo os produtores de leite aqui do nosso país. Patos de Minas, que é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, tem sofrido muito impacto com relação a isso. O Lula, né, que prometeu aí a redução de impostos, mas que na verdade está somente criando impostos para poder ter maior arrecadação. Então a pessoa que acreditou, né, como por exemplo acreditou aí na picanha, está sendo entregue de fato abóboras, né, abóboras de todos os tipos, como por exemplo na própria economia, enquanto o brasileiro sofre para poder trabalhar dia após dia, tendo uma vida bastante difícil. Você vê aí esse governo gastando o seu dinheiro de forma irresponsável, de forma irrestrita, né? O Lula passou mais tempo fora, né, do Brasil do que dentro do Brasil, em viagens de hotéis luxuosos, juntamente, né, com sua esposa Janja, e que tem realmente deixado muito a desejar. Inclusive os próprios ministérios, não tenho visto a atuação deles, como por exemplo o ministro da Justiça no combate ao crime organizado. Violência no Brasil cresce a cada dia mais. Nós temos aí os índices, né, da economia simplesmente catastróficos. Pegou aí 54 bilhões de superávit do Bolsonaro e agora vai entregar, não tenho dúvidas, um mínimo de déficit aí de 120 bilhões. Então, de fato, são números que nos assustam para aqueles que não sabiam quem era o Lula, né, que foi condenado aí 3 vezes por corrupção e, obviamente, ele jamais viria à tona na presidência do nosso país para fazer algo diferente. Então eu lamento muito por aqueles que foram, né, enganados com o discurso populista e fácil do Lula e que agora está tendo que enfrentar uma vida bem mais difícil do que a sua esposa Janja.
Deputado, eu conversei semana passada, de forma exclusiva, com o ex-ministro Onyx Lorenzoni, com a senadora e ex-ministra presidente Jair Bolsonaro Damares, e os dois afirmaram uma mesma questão, que a própria esquerda vai fazer com que a direita volte ao comando do país. O senhor concorda? Olha, muitas vezes é fácil lutar contra a esquerda porque é só deixar ela falar que ela mesma se destrói, né? Você percebe mesmo o próprio Lula, quando ele abre a boca, é ótimo para nós. Quando a Janja fala, é perfeito, até mesmo porque as pessoas começam a perceber de fato quem eles são. Agora, eu acredito que essa questão do poder, ela é muito relativa. Enquanto o Bolsonaro esteve no poder da presidência, isso não quer dizer o poder do Brasil em si. Nós temos ainda um trabalho muito grande nas universidades, nas escolas, na produção cultural, que a esquerda domina. Então eu acho até meio antagônico a esquerda dizer que perdeu o poder durante os 4 anos do Bolsonaro, porque pelo contrário, eles simplesmente se estruturaram, se fortaleceram e pegaram o poder nominal, que é o poder da presidência. Mas é claro, acredito que as falhas que a esquerda tem cometido dia após dia vai fazer com que pessoas abram os olhos e não votem mais na esquerda. Nesse ponto, sim, eu concordo. A primeira-dama Janja falou nesta semana sobre um desejo de ter um gabinete próprio, né? Diz que trabalha e por que não teria um gabinete? É esse o protagonismo que a mulher precisa ocupar no Brasil, sendo uma primeira-dama e tendo a atuação que ela tem no governo hoje? Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Acho que a Janja ela é tão carente de identidade, né? Porque falta tanto serviço, acho que é tanto tempo à toa, que realmente falta para ela fazer algo que realmente preste para os outros, porque ela tem que entender que servir é servir aos outros e não a ela mesma. Você teve, por exemplo, como exemplo, a Michelle Bolsonaro, que foi a nossa ex-primeira-dama, que ela trabalhava, mas em prol do outro. Isso de fato é servir. Não é fazer um gabinete próprio para poder despachar e cumprir os seus interesses. Ela deve dar o exemplo, né? Começando por ela, de gastar o dinheiro público, o dinheiro das pessoas, em hotéis luxuosos, que a diária chega, por exemplo, a 720 mil reais, como nos casos que ela passou ali em Paris, na França. Então, ela não é um exemplo, acredito, de ocupação da mulher na política. Pelo contrário, eu acho que mulheres na política são mulheres, primeiro, né, que defendem a vida desde a concepção, mulheres que se respeitam e se dão respeito, e mulheres que defendem pautas realmente que são dignas de honra e de respeito, que coisa que eu não vejo na Janja. O presidente Lula está sendo criticado pela falta da presença dele em vários estados do Brasil e pela ida constante ao exterior. Em Minas Gerais, por exemplo, deputado, o presidente não esteve desde a eleição. Foi durante a campanha na tentativa de conseguir votos e ser eleito, mas não foi quando eleito e sempre é cobrado. Já confirmou algumas idas e cancelava. Por que o presidente, na opinião do senhor, não chega aos estados? Eu acredito que primeiro ele está com medo de enfrentar o povo, a rejeição, a vaia, né, a hostilidade, porque enquanto você tem o ex-presidente andando em qualquer lugar do Brasil, ele realmente só vai em eventos fechados, coordenados, porque de fato ele não tem esse apoio popular, carismático, que até então Bolsonaro tem a tranquilidade de andar no meio das pessoas. E vejo que ele é isso, né? Ele foi a pessoa, por exemplo, que menos recebeu presidente, menos recebeu deputados, né, em comparação, por exemplo, ao Bolsonaro e outros presidentes. Ele viajou mais para países do que para estados brasileiros. Isso mostra a prioridade desse governo, né? Ele está mais preocupado em fazer ali relações exteriores, que inclusive não tem gerado nada de benefício para o Brasil. Inclusive os investimentos estrangeiros caíram, se não me engano, 40% aqui no nosso país por conta dessa falta, né, de diplomacia no exterior. E a gente percebe que ele não faz nada além, de fato, de fazer algo para si mesmo, né? Eu acredito que até o fim aí do mandato consegue fechar 40 ministérios e aí vai ficar ótimo, né? Mais um ministério aí para poder serrar aí pro Centrão e tirar mais uma mulher, né? Porque daqui a pouco pode pedir aí realmente música do Fantástico, né? Foi já a presidente da Caixa, foi a Ana Moser e agora com certeza mais uma mulher aí vai ser rifada para poder dar espaço para o Centrão. Esse é o homem que diz sobre diversidade e sobre alocar a todos. Realmente é um estelionatário eleitoral. O PT está perdendo protagonismo, cedendo tanto ao Centrão? Eu acredito que o PT, a esquerda ele não é um movimento ideológico, ele é um movimento geopolítico, então ele é como se fosse a água. Qualquer lugar que você colocar o Lula, ele vai se adaptar, porque ele está preocupado com o poder.
Ele não está preocupado se vai ser taxado de algum rótulo, até mesmo porque, qual que é o foco do Lula? É financiar a América Latina. Foi para isso que ele foi tirado da cadeia e foi para isso que ele foi colocado aqui no Brasil. Então, antigamente, o Lula falava mal dos bancos, falava mal dos capitalistas. Qual foi a época onde os banqueiros mais lucraram no Brasil? Na época do Lula, no primeiro governo dele. Ou seja, ele não se apega a nada porque ele não pode se comprometer com rótulos. Antigamente, as mesmas ideologias que eles defendem com a força e martelo, Fidel Castro, que fundou o Foro de São Paulo junto com Lula, matou e perseguiu homossexuais em Cuba. E hoje eles dizem defender os direitos LGBTs, percebe? Não é que eles defendem algo, eles podem defender tudo, se isso for de acordo com eles. Até mesmo se for incoerente. Mas desde que seja para o poder, eles estão dentro. Então, não é que o Lula, isso cai mal para ele ser do centrão ou não. Se for para o bem deles, se for para o bem da causa deles, do poder próprio, eles estarão com o centrão. Se amanhã o centrão não servir mais, eles abandonam o centrão. Deputado, como que a direita está se organizando? Agora que a gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Braga Neto inelegíveis, como que está se organizando para tentar reverter essas duas situações e também para chegar à eleição de 2024, pensando também em 2026? A direita percebeu que o brasileiro não tem que parar de pensar de 2 em 2 anos só. A gente, durante muito tempo, responsabilizou e terceirizou a responsabilidade do nosso país somente para uma pessoa, presidente da República. Uma pessoa não é capaz de mudar o Brasil inteiro. Isso cabe, eu sei que é clichê, mas cabe a cada um de nós. Então isso passa, por exemplo, pelos conselheiros tutelares, que a direita já se organizou e pelos números fizemos mais de 70% no Brasil inteiro. Inclusive em Belo Horizonte foi remarcado, né? Foi anulado as eleições e vai ter uma novas agora e nós vamos batalhar novamente para eleger novos conselheiros tutelares. Então a direita ela vem se organizando em compreender que o poder, né, o domínio de uma cultura não se dá somente em âmbito eleitoral. Eu duvido que talvez uma pessoa saiba o nome de 3 projetos de lei da sociedade e os seus respectivos números. Mas eu tenho certeza que ele sabe o nome do cantor, do artista, do filme, do documentário, porque isso nos influencia. Então a direita tem compreendido isso, principalmente os jovens. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo em encontros regionais, palestras, obviamente também com o próprio PL, né? A Michelle Bolsonaro mesmo tem feito isso no Brasil inteiro com encontro com mulheres, mas a direita tem feito isso, tem se infiltrado na cultura, no marketing, levantar novos professores, juristas, pedagogos, psicólogos, jornalistas, porque se a gente quiser mudar algo de fato, não adianta só ganhar a cereja do bolo. A gente viu o que acontece quando você ganha só a cereja do bolo, o bolo inteiro é da esquerda. Então assim, eu fico muitas vezes atônito em ver que a esquerda não percebe que eles têm tudo, e se colocam como se eles não tivessem nada. Enquanto Bolsonaro foi presidente, os professores da minha universidade eram todos de esquerda. Os juízes continuam, muito deles, eu sei que tem ótimos juízes pelo Brasil, que são indignados com o que está acontecendo, né, com a nossa Constituição, mas muitos juízes não mais julgam pelo conhecimento jurídico, mas pelo relacionamento jurídico. Hoje, se uma ação minha, como por exemplo o caso da peruca, né, que aconteceu, se cai em alguém que talvez não goste de mim, eu já sei o resultado. Que justiça é essa? Né, que a cega é somente de um olho. Então eu acho que a direita compreendeu isso, que a revolução que nós temos que fazer não é uma revolução de um dia por outro, vai demorar bastante tempo, é ter uma paciência, não uma paciência passiva, mas uma paciência ativa de saber que esse corpo chamado Brasil, que tem um câncer chamado PT, vai precisar de muita quimioterapia. Vai precisar de muito tempo para poder limpar tudo e ficar um corpo são. Mas para isso, haja trabalho e haja pessoas para poder fazer isso. Deputado, o senhor citou o caso da peruca, foi arquivado pelo Conselho de Ética, mas gerou um bafafá, ganhou destaque na imprensa, muita gente falava sobre isso. Claro, a esquerda usou isso durante muito tempo também nas redes sociais. Esse arquivamento significa o quê para você? O arquivamento é o rumo natural de algo óbvio, de que não há crime de opinião. Não há crime uma pessoa botar uma peruca para poder exemplificar um exemplo, exemplificar um caso, como eu poderia, por exemplo, ter colocado uma máscara para poder falar do Covid, poderia ter colocado uma boina para poder falar da PM, poderia ter colocado qualquer coisa para poder representar algo, pegado uma abóbora para poder representar uma picanha, enfim, é a maneira de elucidar algo. Agora, o que eu disse, eles jamais conseguem me refutar, porque o que eu disse no dia 8 de março de 2023 ecoa nos 4 cantos do Brasil, e inclusive a esquerda não consegue lutar contra isso,
de maneira eficaz. Por quê? Porque as pessoas estão comigo. Elas sabem que o banheiro não diz respeito a uma questão ideológica, mas uma questão anatômica. O homem entra no banheiro do homem por conta do órgão sexual dele, a mulher da mesma forma. E isso não pode ser jogado para o âmbito simplesmente das ideias, porque eu tenho certeza que nenhum pai gostaria de ver um homem mais velho dentro do banheiro da sua filha mais nova. E isso não é uma questão minha, de direita, é uma questão lógica, racional. Então, quando eles viram que o discurso era muito coerente e muito verdadeiro, eles tentaram, primeiro, né, jogaram para a PGR viu que não há nenhum crime e arquivou também o meu caso, e quando chegou aqui no Conselho de Ética, disse que tentaram, né, me calar, mas os votos foram ao contrário e conseguimos derrubar, mas eu sei também que é primeiro de muitas, eles não desistem aí, vão ter vários rótulos, vão ter várias mentiras, vários desafios, porque eu sei que em 10 meses que nós estamos aqui, a gente já conseguiu incomodar bastante. Esse incômodo que o senhor cita, ele se dá pelo sucesso que o senhor traz, deputado, porque, claro, um fenômeno, a gente sempre usa essa expressão quando a gente vai falar sobre a sua eleição, quando a gente vai falar sobre o seu protagonismo na política. E isso faz com que o senhor esteja sempre no centro das atenções, principalmente da esquerda, nos debates políticos com a esquerda. Esse incômodo se dá exatamente a essa forma, quando o senhor traz um debate à tona, quando o senhor fala sobre o PT, quando o senhor fala sobre a esquerda, quando o senhor discute assuntos que são de interesse da população brasileira? Eu acho que esse incômodo é gerado porque durante muito tempo o Brasil não teve políticos que falavam a verdade, que representavam as pessoas. E aquilo que um político pode ter mais de gratidão no seu mandato é quando alguém como por exemplo, me para no aeroporto ou em algum lugar que eu estou, fala, olha, você fala aquilo que eu gostaria de falar. Então, é incômodo para eles porque a verdade de fato incomoda. Eles tentam me calar, né, já derrubaram minhas redes sociais, já tentaram pedir minha cassação, já pediram até minha prisão, né, e estão, obviamente, todos os dias tentando fazer isso. Por quê? Porque a minha voz está chegando em locais onde eles dominavam, que é o jovem. Então hoje, menino de 10 anos de idade, 12 anos de idade, me para, te vi no TikTok. Por isso que eles querem derrubar minhas redes sociais, porque é um meio, é uma maneira de chegar até eles, de chegar até as pessoas que eles sempre usaram, e eu não quero usar o jovem, eu quero transformar ele em algo melhor, sabe, falar com ele, olha, eu sou jovem, eu erro, eu falho, mas eu sou um cristão, sabe, eu sou uma pessoa que tem um propósito muito claro dentro da política, e assim também você tem que encontrar o seu propósito. Então assim, eu sou verdadeiro, não escondo as minhas falhas, não escondo os meus erros, e acredito que a gente sendo genuíno e andando na luz, não tem perigo nenhum. Então eles vão tentar me pegar em tudo quanto é coisa, estão revirando minha cabeça de ao avesso, eu não vou achar nada, porque realmente quem anda na luz não tem medo de nenhum tipo de retaliação deles, não. O senhor citou a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, e claro, essa comparação ela é inevitável entre a ex-primeira-dama e a atual primeira-dama. É o PL e o PT, Sim. É a disputa entre as duas. Como o senhor acha que a sociedade brasileira hoje, que o brasileiro enxerga o papel que a ex-primeira-dama Michelle tinha no governo Bolsonaro com o papel que a Janja tem hoje? E no eventual futuro político, o que a Michelle pode ocupar? Eu acho que, como eu disse anteriormente, né, uma pensa em si e a outra pensa em servir. É muito claro, né, o coração da Michelle com relação a trabalhos sociais, enquanto, né, a Janja, ela vendeu isso durante a campanha eleitoral e agora deu para ver que ela está de fato deslumbrada, né, com tudo que está acontecendo após o seu marido aí, né, ter ganho as eleições, né, com viagens de luxo, com hotéis de luxo. Então é muito claro, as preocupações inclusive, né, quando estava acontecendo ali diversas chuvas, né, lá no Rio Grande do Sul, a Janja estava fazendo vídeos ali chegando na Índia. Isso mostra muito de onde está o coração dela. E a Michelle, eu tenho certeza, né, que onde que ela se propôs a estar, seja no Senado, por exemplo, eu tenho certeza que a população brasileira irá apoiá-la. Deputado, vamos falar de Belo Horizonte, eleições de 2024. O PL coloca o nome do deputado estadual Bruno Engler como um possível pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Está mantido? O senhor tem alguma chance de disputar a prefeitura? Nos bastidores, eu falava isso com o senhor aqui antes da gente começar a entrevista, corre, né, no bastidor político de que a esquerda, principalmente, teme uma candidatura do senhor. Seria uma alternativa se o PL percebesse que o PT, por exemplo, tivesse chance de chegar à prefeitura de Belo Horizonte? Olha, eu obtive mais de 300 mil votos na capital mineira, fiquei muito feliz com o resultado. Até então tinha 27 mil votos, né, e 29 mil votos
em Belo Horizonte como vereador, mas para deputado federal isso cresceu, né, exponencialmente, fruto do nosso trabalho. E, claro, enfrentar ali a prefeitura seria um desafio muito grande. BH passa por problemas sérios, crônicos, até mesmo porque eu vejo que já tem quase 7 anos que a gente não tem prefeito. Para mim, BH é uma cidade largada às traças. Eu disse isso durante todo o meu mandato de vereador. BH foi a cidade que mais ficou fechada durante a pandemia. Eu lutei muito pelos comerciantes, pelas pessoas que trabalhavam em eventos, pessoas que, sabe, estavam fechando comércios históricos em Belo Horizonte, 50, 40 anos, e simplesmente porque, né, o ex-prefeito decidia, fechava a cidade, desligava a cidade e ligava de novo sem nenhum tipo de critério científico e atrapalhava diversas vidas com isso, né? Então, a gente sabe que é um desafio muito grande, mas passarei, né, essa bola assim aí para o Bruno Engler, que é um cara extremamente capacitado, uma pessoa aí que está no 2º mandato de deputado estadual, tem feito aí um bom trabalho, representando também não só BH, mas Minas Gerais, e acredito que BH merece, né, um prefeito que de fato coloque as coisas em ordem, segurança pública, mobilidade, e obviamente, né, contará aí com o meu apoio, não somente nas eleições, mas também na gestão, né, futura que ele tiver, aí para poder ajudar a BH, que é uma cidade que tem tudo para crescer, mas que acredito que está aí parada no tempo. Algum nome indicado pelo governador Romeu Zema poderia compor a chapa com o PL? Acredito que é de bom grado, né? O Minas tem um apreço muito grande pelo nosso governador Zema e que inclusive é muito importante na composição aí da prefeitura de BH no ano que vem. Deputado federal Nicolas Ferreira do PL foi o nosso convidado de hoje. Deputado, faço aqui o convite para que o senhor vá à nossa redação do Tempo lá em Belo Horizonte, também que o senhor conheça a nossa redação do Tempo aqui em Brasília, e muito obrigada por receber a gente aqui no PL, na Câmara dos Deputados. O espaço está sempre aberto para o senhor. Eu que agradecer aí ao Tempo, mandar um abraço aí, né, para o meu amigo Medioli, dizer que estamos aqui, né, sempre à disposição, né, aos meus eleitores mineiros e também não eleitores mineiros, né, saibam que a gente está trabalhando aqui para poder dar voz, estamos representando, fazendo tudo o que é possível para poder fiscalizar e legislar, né, em prol aí de Minas Gerais e do Brasil. Sei que a tarefa é árdua, né, mas a passos curtos e vigorosos a gente vai conseguindo aí mudar esse país aos pouquinhos, tá? Um abraço. Que bom que você ficou aqui até o final. Vários requerimentos oficiais de informações dirigidos ao Ministério da Justiça e também dos Direitos Humanos. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Esse entusiasmo todo que o Cajuru faz no Centro Especializado de Diabetes para o estado dele, que é Goiás, nós temos que replicar para o Ceará. Então já estamos aí com uma boa notícia para em breve dar ao povo cearense com relação ao Centro Especializado do Diabetes, nesse dia, no Dia Mundial de Diabetes. Senhor presidente, eu queria, ontem eu toquei nesse assunto en passant. Estava pipocando na mídia a questão aí da dama do tráfico circulando aí de forma com muita desenvoltura dentro do Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, o que é muito sintomático desse governo Lula. Mas eu não posso deixar de hoje fazer um pronunciamento todo a respeito, porque as informações que chegaram após a sessão são assustadoras, né? E nós precisamos fazer alguma coisa, inclusive a instituição quase bicentenária que é o Senado Federal. É um escândalo do crime organizado aí, transitando dentro do governo Lula, e eu me preocupo muito porque é a esposa do líder do Comando Vermelho, né? E isso tem causado, inclusive, né, o tráfico de drogas no Brasil tem causado aí, tem ceifado a vida de milhares de jovens, são sonhos interrompidos de norte a sul, de leste a oeste. O meu Nordeste, né, a região Nordeste é a que mais sofre, por incrível que pareça com isso tudo, coincidências não existem, né, e inclusive o estado do ministro
Dino, que é o Maranhão, teve durante algum tempo aí a cidade mais violenta do Brasil, que é Junco. Então, a cooptação é muito perigosa, né? E o Estado tem que ser forte, não pode ser omisso com relação a isso. Eu queria falar sobre a Luciane Barbosa Farias, que é a esposa de Clemilson dos Santos, conhecido no submundo do crime como Tio Patinhas, e é líder da facção criminosa do Comando Vermelho, no estado do Amazonas. Luciene, que também é conhecida como a Dama do Tráfico, já foi condenada em segunda instância a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação com organização criminosa, mas responde o processo, adivinha como? Em liberdade. Está comprovado, senhor presidente, que no primeiro semestre desse ano, a Dama do Tráfico esteve duas vezes no Ministério da Justiça, cumprindo a agenda oficial. Consta que também esteve em reuniões no Ministério dos Direitos Humanos, inclusive sendo recebida pela coordenadora lá. E tem mais escândalo ainda. Segundo os jornais O Estado de São Paulo, o Estadão, e Gazeta do Povo, documentos apreendidos pela Polícia Civil do Estado do Amazonas mostram vários pagamentos feitos a uma advogada apenas para intermediar a reunião da líder do Comando Vermelho no Ministério da Justiça. Isso é gravíssimo. O general do Lula, o general Gonçalves Dias, do G. Dias, foi demitido desse governo por muito menos com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O governo poderia ter evitado aquilo e não evitou. Né? Com aquelas imagens que foram vazadas, ficou demonstrado ali ele servindo com a sua equipe, café, água, para os invasores no Palácio do Planalto. Foi demitido. Mas essa questão não é um fato isolado, senhor presidente. Muita coisa estranha vem acontecendo desde a última campanha presidencial, onde o TSE proibiu a divulgação de vídeos feitos em várias prisões de segurança máxima, onde líderes do tráfico de drogas comemoravam a vitória de Lula. Lembra disso? Esses vídeos circulando? Até hoje não foi devidamente explicada a visita pessoal de Flávio Dino ao Complexo da Maré, em março desse ano, com um mínimo de segurança. Essa é considerada uma das áreas mais armadas pelas facções criminosas do tráfico no Rio de Janeiro. Não podemos esquecer também, senhor presidente, que o deputado federal Paulo Teixeira, hoje ministro do Desenvolvimento Agrário, sempre foi o maior defensor da legalização da maconha no Brasil. É aquela coisa, liguem os fios, né? Segundo o último relatório do Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal, divulgado pela revista Exame, das 50 cidades mais violentas do mundo, atenção, das 50 cidades mais violentas do mundo, 10 estão no Brasil. A grande maioria no Nordeste, em estados governados há décadas pelo PT, como Bahia, Ceará, onde a onda de violência não para de crescer, com muitas comunidades totalmente dominadas por facções criminosas. Eu tenho falado isso na tribuna dia sim, dia não, praticamente, né? E o Maranhão não fica atrás, é uma tragédia a gestão de segurança pública. É isso que a gente quer para o Brasil? Diante desse gravíssimo escândalo, estamos tomando algumas providências urgentes, senhor presidente. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Vários requerimentos oficiais de informações dirigidos ao Ministério da Justiça e também dos Direitos Humanos. Apoio ao requerimento do senador Jorge Seife para que o ministro Flávio Dino seja ouvido na Comissão de Segurança Pública. Apresentei eu mesmo outro requerimento para que também seja ouvido o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Estamos pedindo todas as imagens que possam mostrar a circulação da líder do Comando Vermelho nos 2 ministérios do governo Lula. Por fim, em função da vergonhosa atitude de Flávio Dino, escondendo e apagando as importantes imagens referente ao dia 8 de janeiro, peitando o parlamento brasileiro, desrespeitando a sociedade nossa,
do Brasil, estamos entrando no Senado com um projeto de lei semelhante ao que o Partido Novo fez na Câmara dos Deputados. O objetivo é incluir a não publicação de agenda e compromissos de ocupantes de cargos do Poder Executivo entre os tipos que qualificam a improbidade administrativa. E para finalizar, senhor presidente, em março desse ano, comecei a coletar assinaturas para a instalação de uma CPI para investigar o crime organizado no Brasil. É uma iniciativa do deputado federal Coronel Meira. Recolhemos essas assinaturas. Eu já tinha recolhido lá atrás uma para fazer apenas no Senado. Mas como mudou a legislatura, nós conseguimos aí dezenas de assinaturas, acabou, né? Ela caducou. Mas o Coronel Meira, junto comigo, nós fizemos essa coleta de assinaturas e já estamos aí próximo de apresentar para uma reunião do Congresso Nacional para que se investigue o crime organizado no Brasil. Agora, depois de tudo isso, não tem mais como adiar. Já passou da hora. Não podemos permitir que o nosso país faça o mesmo e trágico caminho da Venezuela, que se transformou num verdadeiro narco-estado. Não é isso, senador Chico Rodrigues, que eu quero para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos. Esse Brasil é um Brasil que é a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica já chegando na primeira, todo mundo se relaciona bem, é um povo pacífico, trabalhador, com um agro pujante, com empreendedores criativos e um povo altamente hospitaleiro e trabalhador. Não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. Cadê os homens de bem? Faço um convite às pessoas de bem para se posicionarem nesse momento e não se omitirem diante desses absurdos aí de um trânsito serelepe de uma esposa do grande líder do Comando Vermelho, entrando e saindo à torta e à direita dos ministérios do governo Lula. Deus abençoe a nossa nação. Uma ótima tarde. Podemos sentar. Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão desta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, nossa vice-presidente, ministro Nunes Marques, ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral eleitoral, ministro Raul Araújo, ministro Floriano Azevedo Marques, ministro André Ramos Tavares. Cumprimento também o nosso vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gustavo Gone Branco. Cumprimento o diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Rogério Galouro. Cumprimento a ministra substituta presente no plenário, doutora Edilene Lobo, e os estudantes do curso de Direito do Centro Universitário do Vale do Ipojuca, a Unifavip de Caruaru, Pernambuco, desejando que a sessão seja proveitosa a todos. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Dando início à sessão administrativa, chamo a julgamento o primeiro item da pauta, julgamento conjunto do registro de partido político 0601-913-90 e a tutela cautelar antecedente 0642-88, Brasília, Distrito Federal, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Aqui é um pedido de registro de estatuto, programa partidário e órgão de direção nacional apresentado por partido político, informação e de tutela cautelar antecedente em que se busca assegurar o recebimento da cota parte do fundo partidário. Na sessão administrativa de 30 de março de 2023,
o tribunal referendou o deferimento parcial da medida liminar na tutela cautelar antecedente para determinar o bloqueio dos valores referentes ao fundo partidário, em tese devidos ao Mais Brasil, como partido originário da fusão entre o Patriota e o PTB, decorrentes do cômputo dos votos válidos obtidos pelas agremiações nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados. Há pedido de sustentação oral, mas eu passo a palavra inicialmente para a eminente relatora. Senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, senhores servidores, cumprimento de uma forma especial os estudantes do curso de Direito do Centro Universitário do Vale do Ipojuca, de Caruaru, Pernambuco, desejando que sejam muito bem-vindos e desejando que seja proveitosa essa sessão. Senhor presidente, eu anteciparia, já distribuí o voto, que os senhores ministros têm acesso, que eu estou deferindo o pedido de fusão, ou votando neste sentido, ficando prejudicada, inclusive, a tutela, deferindo a alteração do nome inicialmente previsto, portanto, não há aqui pedido de sustentação oral de eventual impugnante. Considerando, portanto, a não ser que haja divergência, que então os advogados de alguma forma poderiam responder, eu questiono, se Vossa Excelência poderia questionar o advogado, se ele não abriria mão, até porque nós temos uma pauta longa e logo mais à tarde teremos sessão no Supremo, seria uma forma de, não tendo do que ele objetar, nem porque arrazoar com documentos muito bem preparados e apresentados, eu indago de Vossa Excelência se poderia questionar o advogado se ele abriria mão da sustentação oral, porque é só do requerente que está tendo o deferimento do seu pedido. Eu consulto o doutor Paulo Renato, doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Excelências, muito bom dia. Ao requerente não tem nenhuma objeção, Excelência. Muito Agradeço a Vossa Excelência. Constará na ata a participação de Vossa Excelência. Passo à ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, eu farei primeiro uma apresentação breve, abreviada do relatório, porque esta petição, que foi apresentada inicialmente pelo Mais Brasil, que, como eu já antecipei, apresentou um pedido de alteração do nome, inicialmente, da alteração nominal requerida para o nome Partido Renovação Democrática, PRD, no que já foi decidido, este, portanto, partido político em formação, a partir da fusão do Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Patriota, pediu o registro do seu estatuto e programa partidários aprovados em convenção nacional, realizado em 26 de outubro de 2022 e publicados devidamente. Houve um pedido de liminar, como Vossa Excelência já adiantou, houve a comprovação de que tinha 5 deputados eleitos e direito, portanto, ao período de veiculação de sua propaganda, os requerimentos foram apresentados, houve impugnação por parte de alguns que se diziam membros do partido ou de algumas comissões que tinham sido inicialmente apresentadas e que foi objeto de julgamento neste Tribunal Superior Eleitoral, tudo devidamente analisado, as defesas, houve, portanto, a tramitação regular do feito e, portanto, eu, fazendo um relatório circunstanciado, senhor presidente, que já apresentei aos senhores ministros, estou votando, como disse, depois de analisar todos os dados, todos os documentos, os fundamentos de todas as decisões, estou rejeitando as preliminares que foram apresentadas, não conhecendo de impugnação de alguns por intempestividade ou ilegitimidade, como disse, tudo devidamente documentado no voto e motivado em cada item, tenho como cumpridas todas as exigências da legislação de regência, a Procuradoria-Geral Eleitoral também opinou no sentido do deferimento do pedido de fusão, destacando que as impugnações versariam sobre questões interna corporis não afetas à matéria da competência da Justiça Eleitoral. Eu estou fazendo o registro
das petições sobre também o pedido de mudança de nome, como disse, e por isso, senhor presidente, eu estou votando no sentido de que, com base no artigo 29 da Lei 9.096, deferir o pedido de fusão partidária, ficando, portanto, prejudicada a tutela cautelar antecedente, número tal, deferindo a alteração nominal requerida na petição tal, para que o partido resultante passe a se chamar Partido Renovação Democrática, e determinando o desentranhamento dos autos de uma petição, porque, como disse, não era de se conhecer, e ainda atualizando a autuação. É como voto, senhor presidente. Há alguma divergência? Então, nos termos do voto da eminente relatora, deferido o pedido de fusão partidária por unanimidade, julgada também prejudicada a tutela cautelar antecedente, e ainda deferida a alteração nominal requerida para que o partido resultante passe a se chamar Partido Renovação Democrática, PRD, nos termos, como disse, do voto da ministra relatora. Chamo a julgamento agora o item 3 da pauta, a lista tríplice 0600-207, Belém, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, aqui a lista tríplice encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará para preenchimento da vaga de juiz titular da classe jurista. Com a palavra, ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, reiterando os cumprimentos a todos, eu estou, neste caso, deferindo o encaminhamento da lista, que é composta para o preenchimento da vaga de juiz titular na classe reservada aos advogados, pelo término do primeiro biênio do Dr. Diego Seixas Conduru. Esta lista é composta pelos advogados doutores Marcelo Lima Guedes, Diogo Seixas Conduru e Emanuel Pinheiro Chaves. Nesta lista, senhor presidente, mais uma vez, como tem sido com frequência talvez indesejável, houve uma série de impugnações, houve a devolução. As questões aqui postas foram basicamente uma sem nenhum sentido, que era um dos integrantes da lista ter uma ação por cobrança de honorários advocatícios. Nada, portanto, que se pudesse, mesmo que tivesse em tramitação, nada que se pudesse tisnar a possibilidade, a honra, ou as condições legais para que pudesse ser incluído na lista. O segundo dado eram ações que tinham contra um deles, mas de caráter pessoal. Também este já não maculava em nada. O caso mais frequente de um dos integrantes, que mais chamou a atenção, foi a circunstância de que um dos membros tinha sido diretor jurídico do DETRAN durante um período e não tinha comprovado o mínimo de advocacia que é exigido nestes casos. Por isso, houve diligências, houve o cumprimento, o atendimento, a comprovação de que este integrante já não mais atuava como diretor jurídico do DETRAN do Pará desde 2021, portanto, apesar de não ter quarentena e não é desejável, e a gente espera que em todas as categorias, isso inclui principalmente a dos advogados, que se cumpram rigorosamente as exigências legais para que não se tenha esse tipo de tramitação tão tumultuada como acaba se tendo com a necessidade de diligências e comprovação do mínimo do período de advocacia. Mas, neste caso, a despeito destas diligências que precisaram ser feitas, ao final se comprova e a nossa assessoria opina no sentido que eu estou acolhendo, de ter como cumpridos os pressupostos legais na matéria e votando no sentido do deferimento do encaminhamento dessa lista tríplice para que o presidente da República, então, possa escolher entre eles o que ocupará o cargo. Eu apenas reitero, senhor presidente, e nós já falamos isso algumas vezes, e vamos trabalhar nisso, para que, está aqui o nosso presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem assinalado que nós temos mais de 1 milhão de advogados brasileiros. Não é possível que os tribunais regionais eleitorais, ao votar as listas tríplices daqueles que integram os cargos destinados ao advogado, que nós tenhamos com a frequência tão indesejável que ter membros que são integrantes de listas que não cumprem inicialmente o período da advocacia que é exigida, que não tenham dedicação a esta matéria, o que também é desejável, senhor presidente,
é uma especialização que se tem. Portanto, nós temos advogados especializados no Brasil inteiro da melhor qualidade e que poderiam e deveriam ser sujeitos de maior atenção por parte dos tribunais regionais eleitorais. Nós não queremos que algum órgão do Poder Judiciário, menos ainda no eleitoral, que fala diretamente com o cidadão, tenha que ter alguma dúvida quando se tem a votação dessas listas. Eu reitero, portanto, senhor presidente, que neste caso estão cumpridas as exigências legais, por isso meu voto no sentido do encaminhamento, mas encarecendo mais uma vez aos tribunais regionais eleitorais que atentem aos cuidados que precisam de ser dados na escolha desses nomes e desses integrantes. Não é nem contra pessoas específicas, é a exigência legal que se tem e que tem que se atender, além da forma da lei, ao espírito da lei e à finalidade de nós termos um poder judiciário eleitoral cada vez mais de confiança da sociedade brasileira e que muitas vezes acaba, de alguma forma, sendo enevoada por esse tipo de situação. Mas, neste caso, estão cumpridos, como disse, as exigências legais, senhor presidente. Eu estou votando no sentido do deferimento do pedido da lista pela sua homologação e encaminhamento ao presidente da República. Como voto? Alguma divergência? Antes só de proclamar o resultado, a ministra Carmen Lúcia tem total razão, estamos conversando sobre isso, até para estabelecer alguns requisitos, para evitar, como ocorreu na sessão passada, que nós devolvemos uma lista, fomos obrigados a devolver uma lista. Todos aqueles que se inscrevem, todos os advogados que se inscrevem, eles passarão a fazer parte do Poder Judiciário. Então, eles devem preencher os mesmos requisitos daqueles que prestam concurso e ingressam no Poder Judiciário. Isso é muito importante, principalmente pela grande relevância que a participação dos advogados, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil nos honra aqui com a sua presença, a participação importante da advocacia nos 27 tribunais regionais eleitorais, assim como aqui no Tribunal Superior Eleitoral. E é preciso a gente encarecer cada vez mais, presidente, que num mundo como o que nós estamos vivendo, de tanta desconfiança das pessoas entre si, dos cidadãos em relação às instituições, que nós tenhamos cada vez mais comportamentos que garantam ao cidadão a confiança plena naqueles que integram os órgãos do Estado, e especialmente do Poder Judiciário. Quer dizer, não é que alguém que não cumpra uma quarentena depois de ocupar determinados cargos vinculados em excesso a políticos, para compor um órgão eleitoral que vai exatamente cuidar de eleições, que não é pouco pedir que não se tenha dúvidas sobre esse tipo de ligação. Quer dizer, nós temos, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados tem insistido, mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Entre eles não podem se encontrar, em qualquer estado brasileiro, pessoas que, ao se inscreverem, não precisam provar que aquela ação já acabou, que aquela ação era só de advocacia, era só de honorários advocatícios, que exerceu o cargo até há pouco tempo, mas saiu há 4 meses, não foi porque teriam entrado. Provam, às vezes, como nós tivemos aqui alguns casos, o tempo de advocacia depois que já entrou na lista e o TSE baixou em diligência, e aí ele vem comprovando que ele realmente, naquele período, advogou. Há uma coisa errada. Até nós, que somos juízes, sabemos que há alguma coisa. Quer dizer, um país com este número de advogados e de grandes e exímios advogados, um país que tem no Conselho Federal na advocacia brasileira como patrono Rui Barbosa, e que acabamos de perder um que foi deste Tribunal Superior Eleitoral e um grande advogado como Sepúlveda pertence, não há dúvida que este país tem os melhores advogados que podem se apresentar em qualquer lugar do planeta. E todas as vezes, com muita frequência, nós temos tido esse tipo de dificuldade. É preciso que os tribunais regionais eleitorais tomem tento jurídico para isso na hora de compor as listas. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao chefe do Poder Executivo nos termos do voto da relatora. Eu cumprimento também no plenário os ex-ministros dessa corte, professor Carlos Orbach, doutor Sérgio Banhos, que muito nos honram com a presença. Eu chamo a julgamento a lista tríplice 0600-202,
Belém, Pará, também de relatoria do ministro Nunes Marques. Aqui a vaga é de juiz substituto da classe jurista encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Passo a palavra ao ministro relator. Senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro Benedito Gonçalves, nosso corregedor, ministro Araújo, ministro Floriano Marques, ministro André Ramos Tavares, nosso vice-procurador eleitoral, senhor secretário da sessão, senhores advogados, servidores, meu bom dia a todos. Senhor presidente, trata-se de lista tríplice do Tribunal Regional Eleitoral do Pará para preenchimento da vaga de juiz substituto, classe dos advogados. A presente lista tríplice encontra-se instruída com os documentos exigidos pela Resolução 23.517/2017 TSE, tendo sido os requisitos legais integralmente preenchidos pelos advogados Dr. Tiago Nasser Seifer, Rodrigo Tavares Godinho e Dr. Ivan Lima de Mello. Algumas diligências foram exigidas pela SEC, todas cumpridas, e diante de ter observado o cumprimento dos requisitos legais pelos candidatos indicados, eu concluo pelo encaminhamento da lista tríplice ao chefe do Poder Executivo nos termos do artigo 23, inciso 11 do Código Eleitoral. É meu encaminhamento. Há alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista ao Poder Executivo nos termos do voto do relator. Chamo a julgamento também lista tríplice 0600-498-72, São Paulo, de relatoria do ministro André Ramos Tavares. Aqui é a lista encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para a vaga de juiz substituto da classe jurista. Na sessão do dia 21 de março de 2023, o tribunal determinou o encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo. Contudo, em razão da superveniente alteração do quadro de indicados na lista originária, em 15 de junho de 2023, o relator determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para a formação e votação da nova lista tríplice. Passo a palavra ao eminente relator, ministro André Ramos Tavares. Obrigado, presidente. Ministro Alexandre de Moraes, cumprimento Vossa Excelência, os demais ministros, a ministra Carmen Lúcia, nossa vice-presidente, o ministro Cássio Nunes Marques, ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral eleitoral, ministro Raul Araújo, ministro Floriano de Azevedo Marques, cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gustavo Gonet Branco, ministra Edilene Lobo, aqui presente também, nosso presidente Beto Simonetti, do Conselho Federal da OAB, cumprimento os estudantes também aqui presentes hoje do Centro Universitário do Vale do Ipojuca, Caruaru, Pernambuco, sejam bem-vindos. Cumprimento todos os advogados e advogadas presentes. Senhor presidente, então já, conforme Vossa Excelência indicou, essa lista foi restituída aqui ao tribunal, por iniciativa do senhor ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, tendo em vista que um dos seus integrantes foi efetivamente indicado e está aqui hoje, né? O ministro Floriano constava dessa lista originalmente do TRE. Então o atraso em toda a lista foi por culpa do ministro Floriano. Não quis dizer isso. O ministro Floriano, na verdade, constava de duas listas tríplices, né? E acabou, nesse momento, então, sendo nomeado ministro. E por isso a lista retornou. Quando a lista retornou, senhor presidente, então eu devolvi, determinando que fosse realizada uma nova formação e votação de lista tríplice. Essa lista foi recomposta com os seguintes nomes: Ricardo Ferrari Nogueira, com 21 votos, Alamiro Veludo Salvador Neto, com 21 votos, e Diogo Reis Moreira, com 17 votos. Houve um parecer conclusivo da assessoria consultiva, que anotou pela plena satisfação de todos os requisitos da resolução já mencionada aqui hoje, 23.517. E com relação ao terceiro indicado, Diogo Reis, a existência de demanda judicial em seu desfavor. Na realidade, a obrigação foi satisfeita antes da sua indicação pelo Tribunal de Justiça, de maneira que esse caso é diverso daquele que julgamos na semana passada e devolvemos ao Rio Grande do Sul, que Vossa Excelência mencionava agora há pouco, e por isso não macularia a idoneidade moral.
Então, foi publicado o edital, as questões de formalidade foram atendidas, porém, e aqui vem o motivo talvez da demora, eu considerei, senhor presidente, que havia uma demora excessiva, um transcurso de prazo excessivo em relação a uma anotação da ASEC que foi feita lá atrás. Por quê? Havia uma pendência do sistema filia com relação ao terceiro indicado, Diogo Reis. Havia ainda essa pendência no momento em que eu recebi essa lista agora, não é? E eu considerei que, naquele momento, não é, apesar de já estar caracterizada a desfiliação do terceiro indicado, naquele momento era compreensível que esse assunto não barrasse, como não barrou efetivamente, o encaminhamento da lista ao presidente da República. Porém, esta pendência permanecia até esse momento, de maneira que eu abri diligência em despacho do dia 29/9, para o terceiro indicado, Dr. Diogo Reis Moreira, determinei que fosse cumprida na integralidade as formalidades do ato de desfiliação partidária, inclusive no que tange a comunicação ao juízo competente, com obtenção da certidão sem ressalvas. Então, havia realmente uma pendência persistente por inércia do próprio interessado em cumprir os trâmites, que são os trâmites da própria Justiça Eleitoral, cujos quadros, não é, o terceiro indicado almeja integrar na elevada condição aqui de membro do Tribunal Regional Eleitoral. Isso foi plenamente atendido, então, pelo terceiro indicado, a certidão foi tempestivamente acostada aos autos, de maneira que, senhor presidente, eu estou votando pelo encaminhamento da lista para escolha pelo excelentíssimo senhor presidente da República. Como voto. Há alguma divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista ao presidente da República, nos termos do voto do relator. Também lista tríplice, 06595, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de relatoria do ministro André Ramos Tavares. Aqui, o TRE do Mato Grosso do Sul encaminhou a lista para a vaga de juiz titular da classe jurista. Passo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Renovo meus cumprimentos à corte, aos presentes. Como já anunciado, lista tríplice para preenchimento e vaga do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, decorrente do término do segundo biênio de um de seus membros. Verifica-se o preenchimento pelo primeiro e terceiro indicados dos requisitos estabelecidos na nossa resolução. Quanto ao segundo indicado, senhor presidente, consta nos autos ser ele genro do desembargador do Tribunal de Justiça. Aqui, para mim, isto evidencia a existência de uma relação, que é uma relação de parentesco por afinidade em primeiro grau com o magistrado, que é objeto do artigo 9º da nossa resolução 23.517, que dispõe ser aplicável ao procedimento de formação de lista tríplice a mesma disciplina prevista na resolução do CNJ número 7, que é a resolução que versa sobre nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Trago aqui um precedente, né, ratificando, inclusive, essas orientações da nossa resolução, um precedente do ministro Edmar Gonzaga, quando, em 2019, essa Corte decidiu, então, vedar a indicação de cônjuges e parentes até o terceiro grau de membros dos respectivos tribunais de justiça, adotando-se o critério objetivo para ferir o nepotismo, ser este, única e exclusivamente, de maneira ainda a considerar desnecessário comprovar a efetiva influência familiar na designação de parentes. Eu cito aqui um trecho dessa decisão e acrescento uma segunda decisão desta feita da lavra do ministro Cássio Nunes Marques no Supremo Tribunal Federal, no agravo regimental de uma reclamação que foi interposta, inclusive, por um indicado em lista tríplice aqui, cuja substituição esta Corte determinou que fosse realizada. O ministro Nunes Marques, neste caso, destacou com propriedade o seguinte, que a súmula vinculante 13 não exaure, e aqui já acrescentando, inclusive, a orientação da súmula vinculante 13 do Supremo, que vai na mesma linha, não é, da súmula do CNJ, da resolução do CNJ, a súmula vinculante 13 diz
Sua Excelência o Ministro Cássio Nunes não exaure todas as possibilidades de configuração do nepotismo, por se tratar de situação fático-jurídica cuja proibição se extrai diretamente de princípios albergados pela Constituição, tais como a moralidade e a impessoalidade da administração. Nada obsta, portanto, que hipóteses não expressamente contempladas naquele enunciado sumular sejam reconhecidas pelos demais órgãos estatais como vulneradoras daqueles princípios constitucionais. Fecho aspas. Então, a indicação do segundo indicado para compor a presente lista encontra, portanto, óbice no artigo 9º da resolução do TSE 23.517, em razão do seu vínculo familiar em primeiro grau, por afinidade, com membro do Tribunal de Justiça, sendo essa, portanto, para mim, a compreensão consentânea com o artigo 37, com a jurisprudência dessa Corte, com a orientação do CNJ e do próprio Supremo Tribunal Federal. De maneira que, senhor presidente, eu estou determinando o retorno dessa lista à origem para a substituição do indicado Dr. Gabriel Afonso de Barros Marinho, mantidas as demais indicações. É como voto. Há alguma divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, determinou o retorno da lista ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul para a substituição do indicado Dr. Gabriel Afonso de Barros Marinho, mantidas as demais indicações, nos termos do voto do relator. O item 7. O item 7 da pauta. Registro. É isso? Não. Registro de partido político 95/08, de relatoria do ministro Raul Araújo. Trata-se aqui de pedido de anotação de alterações estatutárias apresentado pelo Diretório Nacional do Avante. Passo a palavra ao ministro relator. Bom dia, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, aqui fazendo referência especial ao presidente Beto Simonetti, nos brinda com sua presença, senhoras e senhores servidores da Corte, também cumprimento os estudantes do curso de Direito do Centro Universitário do Vale do Ipojuca, de Caruaru, Pernambuco. Cumprimento nossa ministra substituta, doutora Edilene Lobo, também os ex-ministros da Corte, Carlos Robar, Sérgio Banhos, Maria Cláudia Bucaneri. Cumprimentando a todos. Eu lerei a emenda, senhor presidente, se necessário. Por favor. Tem esse requerimento de anotação de alterações estatutárias acompanhado dos documentos exigidos pela legislação eleitoral. O pedido de anotação não foi impugnado. Temos pareceres da Procuradoria-Geral Eleitoral pelo parcial deferimento. Primeiramente, apreciando as alterações e inclusão de diversos dispositivos, a ausência de vício de legalidade ou de constitucionalidade e de contraposição à jurisprudência dessa Corte, tem-se que são modificações que não afrontam a legislação e a jurisprudência da Corte, aquelas que incluem outros princípios programáticos no Estatuto Partidário, corrigem erro gramatical no Estatuto, dispõem a respeito de organização e funcionamento de órgãos partidários, ajustam o Estatuto ao disposto no artigo 15, inciso 10 da Lei 9.096/95, são normas para prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher, criam secretarias temáticas, adequam o Estatuto à Lei Geral de Proteção de Dados, estabelece regras de compromisso da agremiação com a instituição de normas de compliance, dispõe sobre competência de dirigentes e destino de eventuais sobras de recursos da fundação partidária. Examina-se agora o cancelamento imediato da filiação, cláusula de cancelamento imediato da filiação partidária a partir de decisão judicial proferida por órgão colegiado nos casos de dupla filiação. Tem aqui a necessidade de adequação. Rejeita-se a alteração na parte final do inciso 6º do artigo 8º do Estatuto, que prevê o cancelamento imediato da filiação partidária a partir da decisão judicial proferida por órgão colegiado nos casos de dupla filiação, porquanto a regra leva ao afastamento do filiado antes do trânsito em julgado da decisão, sendo certo que a filiação permanece, embora sub iudice, até que haja registro da decisão da autoridade judiciária competente no sistema de filiação partidária,
conforme o artigo 23, parágrafo 5º da resolução do TSE 23.596 de 2019. Agora, quanto à expedição de carta de anuência como atribuição exclusiva da Comissão Executiva Nacional, também necessidade de adequação. O pleito da agremiação de atribuir exclusivamente à Comissão Executiva Nacional a expedição de carta de anuência nos casos de desfiliação partidária de filiados que ocupem os cargos de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, afastando em qualquer hipótese a possibilidade de que este ato seja praticado pelos órgãos estaduais ou municipais, merece adequação. O partido deve adequar o parágrafo 1º do artigo 8º do Estatuto, a fim de prever que a expedição da carta de anuência poderá ser concedida pelo órgão nacional em relação a qualquer mandato eletivo, independentemente da esfera de atuação do parlamentar, assegurada aos diretórios regionais a expedição quando se referir a mandato eletivo estadual, distrital e municipal. Em caso de eventual dissonância entre os órgãos diretivos, a solução da controvérsia deverá ser dirimida no âmbito partidário, cabendo a decisão ao Diretório Nacional, assegurado o respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Quanto à atribuição do presidente e do tesoureiro para assinar de forma autônoma documentos que impliquem responsabilidades e encargos financeiros para o partido, não se vislumbra óbice a que o presidente e o tesoureiro, de forma autônoma, possam assinar documentos que impliquem responsabilidade e encargos financeiros para o partido, até porque tais dirigentes são responsáveis solidários pelas contas partidárias. Pedido de anotação, a conclusão é que o pedido de anotação das modificações estatutárias deve ser deferido quanto aos itens 3 e 6, indeferido quanto ao item 4 e determinado o ajuste do item 5, conforme acima exposto. Agradeço ao ministro relator. Há alguma divergência? Ministro Cássio Nunes Marques. No item 5, você ressalvou o diretório. Eu fiquei com uma dúvida, senhor presidente, em relação ao item 5. Se foi feito A necessidade de ajuste do item 5 para que não se tenha a pretendida exclusividade da Comissão Executiva Nacional, de modo que também o Executiva Regional possa atuar nos casos relativos a deputado estadual e vereador. Era a minha preocupação, estou de acordo. Distrital. O tribunal, por unanimidade, deferiu parcialmente o pedido de registro de alterações partidárias formulada pelo Diretório Nacional do Avante, nos termos do voto do relator. Eu quero também cumprimentar a ex-ministra substituta dessa corte, presente no plenário, Maria Cláudia Bucanelli Pinheiro. Agradeço a participação do diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Rogério Galouro. Declaro encerrada a sessão administrativa e imediatamente aberta a sessão jurisdicional. Peço ao senhor secretário, Dr. João Paulo Oliveira, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 7 de novembro de 2023. Presidência do senhor ministro Alexandre de Moraes, presentes à sessão, a senhora ministra Carmen Lúcia e os senhores ministros Nunes Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Procurador-Geral Eleitoral Interino, doutor Paulo Gustavo Gunebrão. Às 19h24 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 6 processos e a sessão foi encerrada às 20h19. Há alguma observação? Ata aprovada. Chamo para julgamento agravo em recurso especial eleitoral 0600-001, Belém, Pará, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, com pedido de destaque formulado pelo ministro Raul Araújo. Aqui é um agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, mantendo o acórdão regional que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo ajuizada com fundamento em suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Na sessão por meio eletrônico, de 8 a 14 de setembro
deste ano, o processo foi retirado do julgamento em razão do pedido de destaque do ministro Raul Araújo. Não haverá sustentação oral, mas cumprimento os advogados presentes no plenário, a doutora Marilda de Paula Silveira, representante da agravada, e presente na sala de videoconferência, o doutor Inocêncio Martins Coelho Júnior, representante dos agravantes. Passo a palavra ao eminente relator. Obrigada, presidente. Eu reitero os cumprimentos antes feitos, e este é um caso, mais uma vez, em que se discute cota de gênero, fraude à cota de gênero, presidente. Como Vossa Excelência bem afirmou, refere-se às eleições de 2020. A ação de impugnação de mandato eletivo por fraude à cota de gênero foi julgada improcedente na origem. Considerei que havia desconformidade da decisão com a jurisprudência do tribunal, a caracterização me pareceu comprovada da fraude à cota de gênero, pelo que eu votei no sentido de prover agravo e, na sequência, o próprio recurso especial. E queria, então, fazer a descrição do cenário abreviada, resumida, mas fazer para que houvesse ciência do cenário processual e também das razões do voto. Neste agravo, que é interposto pelos diretórios municipais do MDB, do Partido Liberal e do União Brasil, e por Wellington Progênio Magalhães, Eduarda de Nazaré Pena, Antônio e Simone Campelo, o que se põe em questão é uma decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que inadmitiu o recurso especial eleitoral. O TRE tinha negado provimento ao recurso especial eleitoral, mantendo sentença de improcedência da ação de impugnação de mandato eletivo, que foi ajuizada, como eu disse, pelo PSD e seus candidatos ao cargo de vereador nas eleições daquele município. Aqui o que se tem, presidente, é que houve o questionamento de duas candidatas a vereadoras, enfim. As razões que foram apresentadas eram basicamente fraude à cota de gênero. Como eu disse, foi mantida a sentença pelo TRE, houve o recurso especial, que foi inadmitido, e veio o agravo. Inicialmente, senhor presidente, eu estou dando provimento ao agravo, para conhecer do recurso especial, que, como Vossa Excelência já disse, eu, no plenário virtual, e vou manter pela negativa de segmento ou pelo desprovimento, pelo provimento. Este agravo em recurso especial deve ser conhecida porque os fundamentos da decisão agravada, que se dizia que não tinham sido infirmados, foram devidamente infirmados, questionados pelos agravantes. A presidente do Tribunal de Origem concluiu pela incidência da súmula 28 do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que os insurgentes não comprovam dissídio jurisprudencial na forma da legislação e não comprovar expressa violação de dispositivo de lei ou constitucional. Mas, na verdade, eu considerei que os agravantes se insurgem, sim, quanto aos óbices apontados para negar seguimento, alegam que, diferentemente do que foi posto na decisão denegatória do apelo, o recurso especial eleitoral apontou a violação, estou citando entre aspas, houve o cotejo analítico, a demonstração de analogia entre os julgados, e, portanto, eu dei provimento, voto no sentido de dar provimento ao agravo nos termos da legislação e analisei, então, o recurso especial eleitoral. O que se tem aqui, presidente? O TRE negou provimento ao recurso especial e manteve a sentença de improcedência da ação de impugnação de mandato eletivo, que teve como fundamento a fraude à cota de gênero, alegando, aspas, a inexpressividade de inexistência de votos, a ausência de campanha eleitoral ou ainda a prestação de contas sem movimentação financeira de uma candidata representam circunstâncias que, conjunto ou isoladamente, demonstram indícios de descumprimento da norma, mas não são suficientes para retratar fraude à cota de gênero. Mas esses são os fundamentos que a jurisprudência, firmada e reafirmada por este tribunal, adota. Inexpressividade ou inexistência de votos, no caso, uma delas teve votação zerada e a outra teve um voto, a ausência de campanha eleitoral, ainda que elas motivem, como eu vou narrar aqui, que elas afirmam que uma estava se dedicando a jogos naquele período, por isso que não pôde se dedicar, mas que ela teria atuação
política, não é disso que nós estamos tratando quando falamos de fraude à cota de gênero, é outra coisa, e ausência de prestação de contas sem movimentação financeira. Mas eles dizem, isto não é suficiente. Constou do voto condutor do acórdão recorrido, e aqui faço apenas referências breves. Aspas. O incentivo à participação feminina na política interna, entre outras ações possíveis, consubstancia regime político vigente no Brasil. Neste contexto, compete ao Poder Judiciário garantir o cumprimento do ordenamento constitucional e infraconstitucional como tensionado pelo legislador. Cabe a esta justiça especializada assegurar que cada partido ou coligação observe a distribuição mínima de 30% e máxima de 70% entre as candidaturas de cada sexo. Por sua vez, a comprovação de fraude à cota de gênero, admissível no âmbito da AIME, estou citando entre aspas, demanda prova robusta e contundente, conforme entendimento assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, para justificar a eventual procedência da ação e suas graves consequências ao partido, desconstituição dos mandatos dos candidatos eleitos e de seus suplentes. E aí ele passa a análise do caso. Aspas também. O recurso interposto pelos recorrentes se insurge contra a sentença do juízo de Belém, sob o argumento de que a desistência oficiosa da campanha por parte de duas candidatas, Zezinha da Silva e Souza e Rayane Amanda Santos, sem a devida comunicação à Justiça Eleitoral, configura fraude à cota de gênero. Argumentam que os motivos pessoais suscitados pelas interessadas e posteriormente acolhidos no deciso de primeiro grau se revelam inexistentes, falsos e desprovidos de comprovação. Asseveram que o dirigente da agremiação partidária demandada possuía conhecimento acerca dessas abdicações em meados de outubro de 2020, porém se manteve omisso. Por outro lado, a juíza sentenciante reputou improcedente a AIME por entender que não se tratava de candidaturas fictícias, uma vez que essas candidatas já dispunham de uma experiência política pregressa e, assim sendo, não eram pessoas desconhecidas ou vinculadas a familiares de candidatos da mesma agremiação. Além do mais, a eminente magistrada consignou o entendimento de que uma votação inexpressiva não pode ser tomada como fato que conduz necessariamente a uma candidatura fictícia, a qual deve decorrer de um contexto. E descreve mais. Eram Rayane Amanda Carmo dos Santos e a Zezinha da Silva e Souza. No caso concreto, Rayane Amanda Carmo dos Santos obteve votação zerada, e aí a defesa dela, exercendo, filiada ao PSD desde 22 de nove de 2015, e aqui, presidente, eu acentuo, nós, na Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior ou das outras instâncias, nunca dissemos que este dado, ser ou não uma pessoa que participa da vida política, produziria automaticamente quebra da presunção de que é preciso, numa campanha eleitoral, fazer a campanha, participar. A política feita antes podia já ter exercido cargo político. Nesta campanha, neste processo eleitoral, é que nós vamos examinar. Nós não examinamos vida pregressa de nenhum candidato. Nunca foi isso. Isso aqui foi dito. Quer dizer, não é porque é neófita, não é porque não participou ou porque já tinha participado que está cumprida a exigência de, em cada eleição, haver a representação feminina sem fraude. É disso que estamos falando. Então, a Rayane, que exercia militância política na representação dos rodoviários, seu desempenho eleitoral em 2016 demonstrava potencialidade e viabilidade de sua candidatura para o pleito de 2020, pela qual foi estimulada a entrar novamente na disputa eleitoral com chances reais de lograr êxito. Também aqui, presidente, apenas para realçar, este dado leva ao sentido contrário do que a defesa apresentava. Por quê? A pessoa que já participou, nós estamos falando da eleição de 2020, ela diz, em 2016, ela já tinha participado e tinha tido um desempenho eleitoral que levava o partido a querer considerá-la. Ora, então se pode usar alguém que uma vez já foi, que agora não quer mais ser, para cumprir ou dizer que está cumprindo a cota de gênero por essa viabilidade? É até o contrário.
Justifica o resultado de sua votação nas eleições de 2020 porquanto se dedicou a eventos profissionais esportivos, ocorrido em 2020 na cidade do Rio de Janeiro, onde se lesionou e precisou se ausentar por um período de 3 meses, ou seja, ela confessa que não fez campanha. Como o período de recuperação se entrelaçou com o período de início da campanha eleitoral, optou por não fazer campanha. É expressa, é confessa. Ela diz, não fiz porque estava participando dos jogos. Quando eu estava nos jogos, eu fui lesionada e não fiz campanha política. Então, além de ter a votação zerada, ela confessa e por não fazer campanha para si, captar recursos e efetuar despesas eleitorais. E aí o desembargador afirma, concernente a esse ponto, compartilha do entendimento pacificado pelo TSE, segundo o qual a desistência tácita de participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário, não figura como elemento suficiente para comprovar a fraude à cota de gênero a despeito do TSE, da tese sustentada pelos recorrentes, consoante se verifica e tal. Bem, e aqui mais uma vez eu estou acentuando, anotando. A fraude à cota de gênero é um ilícito eleitoral que, para ser caracterizado, há de ter determinadas características. Não estamos cuidando aqui nem de culpa, nem dizendo que não pode ter desistência tácita, que fica comprovado e comunicado ao partido, por homem ou por mulher. Isto aqui não é... Nós estamos tratando de fraude à cota de gênero e falando das mulheres, das candidaturas femininas, porque, claro, que apesar de a lei dizer 30% para um partido para um sexo e 30% para o outro gênero, é sempre 30% de mulher, porque nós não temos campanhas que os homens tenham que disputar os 30%. Não é essa a realidade brasileira. Então, neste caso, quando alguém figura, pode desistir, homem ou mulher, comunicar ao partido e o partido tomar providências no que se refere a estes 30%, antes do pleito eleitoral, porque senão isso prejudica outras mulheres que poderiam ter participado, o próprio partido nos seus compromissos que precisa de ter coerentes com a Constituição, mas foi considerado, portanto, que o TSE não considerou, e realmente não considera, que a desistência tácita não pode acontecer, desde que isto fique formalizado, comprovado, demonstrado, e neste caso tem uma confissão de alguém que diz estava participando de coisas que tinham prioridade, jogos, e não fiz campanha. Ponto. Reputo, afirma o desembargador, que a participação da candidata Rayane Amanda no referido evento desportivo e as consequências dele decorrentes mostra-se fato incontroverso. Ninguém está controvertendo sobre esses fatos. O qual consente com o argumento defensivo da desistência tácita no curso da campanha por interesse pessoal que resultou em uma votação zerada, ou seja, nem ela ou não votou, ou votou em outro candidato que não ela mesma. Ressalto que a parte autora reconheceu a veracidade fática da justificativa contraposta quando da audiência de instrução, conforme se verifica e tal. Em grau de recurso, os recorrentes apontam que os motivos determinantes acolhidos são inexistentes, falsos e não comprovados. Quanto a feito um breve relato do objeto dos autos, passou-se a inquirição das testemunhas e aí vem a dispensa dessa testemunha e o desembargador continua. O motivo da desistência da candidata revela-se incontestável, não cabe à esfera pública valorizar as decisões de âmbito particular, seja em candidaturas femininas, seja masculinas. De simulações aventadas devem ser atestadas com provas categóricas e não apenas com indícios, como observado no caso. Continua. Também se aplicam à candidata Zezinha da Silva e Souza, que recebeu 1 voto no pleito de 2020, que ela desistiu tacitamente de sua candidatura para concorrer ao cargo de tesoureira na eleição do seu sindicato de classes, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários para Empresas de Transportes Coletivos de Belém, marcado inicialmente para 2/12, como aludido na audiência de instrução. A omissão dolosa configura a fraude à lei, contudo, esta deve ser comprovada por meio de provas hábeis e tudo isso. Por isso, a conclusão do tribunal foi: conheço do recurso, voto pelo desprovimento para manter integralmente a sentença de 1º grau. Analisei este quadro, presidente, e apliquei rigorosamente, como diria o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, parece-me que este caso cabe, ele diria, a fiveleta, no que é a nossa jurisprudência. Votação zerada de uma com o voto da outra,
confissão de que ela não fez campanha, alegação agora de que o partido teria cumprido, porque, apesar da desistência tácita, como elas dizem, o partido teria, o presidente do partido também está dito, teria ficado omisso. Então, houve uma omissão deliberada de todo mundo, e aí chega no final, diz, não, houve desistência tácita, não aconteceu nada. Eu, portanto, considerei que está em desacordo com a atual jurisprudência do TSE, firmado desde o caso da relatoria de Vossa Excelência, ministro-presidente, assentando que a ausência de votos, ou a votação inexpressiva, a demonstração de atos de campanhas, são elementos suficientes para caracterizar a fraude à cota de gênero, estou citando larga e consolidada jurisprudência, e considerei, portanto, que, no caso, houve baixo desempenho das candidatas das urnas, como eu disse, Zezinha teve 1 voto e a candidata Rayane, votação zerada, não houve recebimento de recurso de campanha, ausência de gastos de campanha e ausência de atos por confissão delas que não teriam realmente feito campanha. Diferente, portanto, do que decidido no acórdão recorrido e com as balizas estabelecidas pela atual jurisprudência, do acervo probatório, sem controvérsia e sem necessidade de reexame, parece-me caracterizado ilícito a fraude à cota de gênero. Eu, portanto, estou citando também jurisprudência, no mesmo sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República, e uma palavra só, presidente, sobre o que nós queremos, cidadãos brasileiros de uma república, é que a lei seja cumprida e que nós tenhamos uma possibilidade de avanços na igualação entre homens e mulheres, sem favores, sem privilégios, mas principalmente sem que haja pessoas, mulheres ou homens, que podem se servir a esse tipo de expediente de não comparecer, não participar. Nós queremos participação política nos cargos e também nas campanhas, fora deles. Portanto, não é uma desistência tácita. Reitero, homens ou mulheres podem desistir tacitamente, não estamos questionando isso, podem desistir formalmente, o partido há de tomar outras providências. O que não se pode é fazer de conta que está cumprindo a lei, porque lei não é aviso, sugestão nem proposta. É uma norma para ser cumprida, para a gente ter um Estado democrático de direito, e nós, mulheres, queremos que isso se cumpra com a nossa participação efetiva, eficaz, correta e republicana, que não se comprova, neste caso, na minha compreensão, com todas as vênias dos entendimentos contrários. Razão pela qual, senhor presidente, como eu disse, eu votei no sentido de prover o agravo, examinei o recurso e, com o cenário aqui que eu acabo de relatar, eu voto no sentido de, como disse, dar provimento ao recurso também para, nos termos da legislação, reformar o acórdão, julgar procedente a ação de impugnação de mandato eletivo e, como consequência, cassar o mandato dos candidatos vinculados ao DRAP do Partido Social Democrático de Belém, nas eleições de 2020, anular a votação obtida pelo partido na eleição proporcional, com a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário, determinando cumprimento imediato, independente da publicação do acórdão. Como voto, senhor presidente? Agradeço a eminente ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, e passo a palavra ao ministro Raul Araújo, que destacou no plenário virtual, lembrando a todos, principalmente aos alunos presentes, que o julgamento iniciado no plenário virtual, quando há um destaque por parte de qualquer dos ministros, o julgamento vem para o plenário presencial e inicia-se novamente a votação, primeiro falando a ministra relatora, quem relatou o caso, e depois o ministro que destacou. Passo a palavra ao ministro Raul Araújo. Obrigado, senhor presidente. Eu renovo as homenagens já apresentadas a todos, e em especial cumprimento a eminente relatora, que nos traz o voto cuidadoso, detalhado, que sempre apresenta. Nesse caso, nós temos que a AIME foi julgada improcedente em ambas as instâncias ordinárias. O tribunal, em votação unânime, proferiu julgamento que tem a seguinte ementa e que destaco, da qual destaco os itens 3 e 4. Os 2 itens anteriores, 1 e 2, a ementa faz referência justamente a que está atenta para a jurisprudência
orientadora desta Corte Superior. Mas, no caso concreto, em função das suas especificidades, a conclusão é diferente, sem ferir, me parece, os entendimentos muito caros para a Corte acerca da afirmação de repúdio a fraudes na cota de gênero. Dizem os itens 3 e 4 da ementa regional. 3. No caso concreto, a desistência tácita de participar do pleito por motivos íntimos e pessoais não controláveis pelo Poder Judiciário não figura como elemento suficiente para comprovar a fraude à cota de gênero, a despeito da tese sustentada pelos recorrentes. 4. Resultando na ausência de prova inconteste do ilícito e da violação ao disposto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, atrai, neste caso, a incidência do princípio indúbio pro sufrágio, segundo o qual a expressão do voto popular merece salvaguarda da justiça eleitoral, recurso é conhecido e desprovido com a confirmação da sentença zonal. Considerando, então, essas especificidades deste caso, eu peço vênia, máxima vênia à eminente relatora, para propor um entendimento que, me parece, vem reforçar ainda mais o compromisso desta Corte com a participação feminina na política. No presente caso, a aplicação inflexível dos critérios definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, é uma aplicação objetiva, sem atentar para os aspectos mais subjetivos envolvidos no caso, que dizem com a presença de justa causa, de um justo motivo para o que ocorreu. A meu ver, não basta que examinemos, em todos os casos, apenas objetivamente os fatos, porque isso seria fácil de considerar, mas temos que examinar também os aspectos que envolvem a conduta de cada representado. A aplicação, então, objetiva desses critérios definidos pelo TSE para caracterizar a fraude à cota de gênero pode gerar um efeito contrário ao pretendido, prejudicando ainda mais a inserção das mulheres no cenário político, que me parece que é o que ocorreria aqui se reformássemos, ou se viermos a reformar o acordo recorrido. A especificidade do caso reside nos seguintes pontos. Primeiro, Rayane Amanda Carmo dos Santos e Zezinha da Silva e Souza, candidatas do PSD com histórico de votação de 579 e de 1.096 votos, respectivamente, na eleição municipal antecedente de 2016, enfrentaram contratempos em 2020. Rayane é lutadora de MMA, lesionou-se e desistiu da campanha. Zezinha priorizou a participação em eleição sindical que coincidiu com o período eleitoral. Ambas com provas de engajamento prévio, tiveram circunstâncias pessoais e profissionais pós-registro não relacionadas a intenções de fraude na cota de gênero. Então, me parece que, nesse caso, nós não temos configurada uma má-fé, não podemos falar de fraude sem presença de dolo. B. No cenário eleitoral de Belém do Pará, o PSD destacou-se pelo compromisso com a representatividade feminina. Dentre todos os candidatos do partido, quem teve mais votos foi uma mulher, que também foi a única eleita pela sigla. Quer dizer, ela ficará prejudicada conforme o resultado deste julgamento. Além disso, as candidatas do PSD conquistaram 36,77% dos votos totais do partido, representando o segundo melhor desempenho intrapartidário feminino da eleição. C. A anulação e consequente transferência dos votos do PSD para outros partidos não só comprometeria a representatividade feminina em Belém do Pará, mas também poderia favorecer partidos com menor desempenho intrapartidário feminino. Isso resultaria na cassação
de Maria das Neves Oliveira da Silva, a candidata mais votada e única eleita pelo PST, e potencialmente fortaleceria candidaturas masculinas, contrariando o propósito de se promover a participação feminina na política. Me parece que não podemos deixar que isso aconteça com a devida vênia. As razões do presente voto se baseiam nos seguintes pontos. Primeiro, a aferição da intenção de fraude na cota de gênero deve retroagir ao momento do pedido do registro do DRAP.